Estamos aqui para começar, então, Primeira edição do Quadrilhagem. a primeira edição do Quadrilhagem é o que você escuta agora. Um podcast sobre quadrinhos e idiosincrasias de pessoas próximas dos 40 anos. A gente tem, aliás, orgulho de ser dois podcasters que a gente sabe o que significa idiosincrasia. Tá vendo aí? Bom, eu sou Andrei Mosqueto. Eu sou o Lula Carneiro. E nós somos os podcasters deste Quadrilhagem que você acabou de escutar. O que é quadrilhagem, Lula? Quadrilhagem é formação de quadrilha em quadrinhos. A gente não tá falando de política. Nem dos Irmãos Metralha. Não. Mas Então a gente resolveu fazer um podcast de quadrinhos que, em vez de falar sobre a novidade, o que saiu na banquinha, para que a gente seja corrompido por empresas que queiram pagar pra gente uma grana para que a gente possa vender o novo produto, a gente resolveu falar de clássicos de quadrinhos que a gente gosta muito. e o que a gente sente, o que tem de legal nos quadrinhos, uma resenha bate-papo. E isso aconteceu porque, na verdade, o Lula é um dos meus amigos que tem quase 40 anos, que ainda lê quadrinhos. Muito. Eu ia dizer isso, eu pelo menos, posso falar por mim, sou um acumulador de quadrinhos incorrigível. E não adianta você ler tudo isso sem poder falar com alguém. E essa é uma confissão que nós fazemos, nós somos acumuladores de quadrinhos. Os nossos casamentos, ambos, a gente não é casado um com o outro, a gente é casado com outras pessoas, isso, né? Com pessoas de terceiros e quartos. Então, e essas pessoas, e nesses casamentos, inclusive, aconteceram o assassinato de alguns desses quadrinhos, né? Digamos assim, o divórcio quase litigioso de alguns quadrinhos. Então, só que a gente, mesmo assim, em cada um dos nossos casamentos, a gente lutou pra ficar com aqueles bonitos. Isso. E é desses bonitos que a gente vai falar. No meu caso tem muitos bonitos aqui. No meu também tem casos muitos bonitos. Mas ela já falou pra mim, por que você não escaneia isso tudo? A hora que o Kindle apareceu lá em casa, mas cabe tudo aqui, por que não tá tudo aqui? Porque não dá. Não dá pra fazer isso, moço. Você tá escutando? Isso é folha. É folha. Folha você pega no dedo. É papel carinho pra mão. É gostoso. Então tá. E hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro gibi aqui. Primeiro gibi. Que é, na minha opinião, uma das coisas mais legais já feitas em quadrinhos neste país. Realmente é uma das coisas que mais me surpreendeu em quadrinhos de todos os tempos. E que curiosamente foi feita neste país para ser publicada lá fora, mas fala deste país. Exatamente. Que é Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Olha, um dos quadrinhos que mais me surpreendeu nos últimos anos, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Quando eu peguei Day Tripper pela primeira vez, eu comprei porque eu já gostava do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Falei, é deles, eu vou comprar. Eu peguei e fui ler numa viagem de avião, e que eu falei assim, eu acho que eu vou ler o primeiro episódio. E vou guardar o gibi pra ler durante esse final de semana e coisa e tal. E eu entrei no avião e comecei a ler o primeiro episódio. E daí eu comecei a ler o segundo, o terceiro, o quarto. E daí eu comecei a chorar no avião pra minha humilhação pública, cercado de pessoas ao meu redor olhando pra mim assim, esse marmanjo tá realmente chorando. Esse sujeito de 1,90m tá fazendo chorando. Ele tá chorando por causa de gibi, é sério, gente. Esse país acabou, né? E eu estava chorando por causa de um gibi, eu estava chorando por causa do Day Tripper. Eu fiquei tão emocionado com o Day Tripper que eu comprei uma cópia pro meu pai e dei de presente pra ele. E ele gostou muito também, por sinal. Eu sempre tive curiosidade de ler os gibis do Fábio Moon e do Gabriel Bá, porque o Bá fazia faculdade na mesma época que eu, na mesma faculdade. Eu fazia propaganda de fazer artes plásticas na ECA, e eu sabia que tinha um cara que era da Atlética que desenhava para burro, assim, de vez em quando apareciam cartazes e coisas que era o Bá que fazia. E você ia embalada com ele? Não, eu quase não falava com ele, falei umas 2 vezes só. Você ficou com as mesmas meninas que ele ficou? Não que eu saiba. Você queria conversar com ele alguma coisa que você não conversou na época, que você pode conversar agora? Quem sabe ele vai escutar esse podcast? Não sei, talvez se um dia eu encontrar com ele a gente pergunta. Mas coisas da ECA, gente. Coisas da ECA. Mas enfim, foi a primeira vez que eu ouvi falar que eles faziam quadrinhos, que eu vi no jornal, o primeiro quadrinho que eles fizeram lá pra fora, que era o Rolando. Eu não tinha lido os 10 pãezinhos, né? Os fanzines dos gêmeos. Mas eu tinha
eu descobri que tinha alguém fazendo quadrinhos pra fora que não era pra Marvel, que não era pra DC, e que eram artistas que não estavam precisando copiar o estilo de outros. Porque, por exemplo, o Roger Cruz, que é um puta artista, naquela época precisava fazer uma coisa muito próxima do Joe Madureira, de artistas que eram famosos na época. E então eram dois artistas brasileiros da minha geração que tinham mais liberdade para trabalhar. Eu achei sempre muito interessante. E aí comecei a ir atrás. E quando eu soube que eles estavam fazendo uma coisa para Vertigo, que é um selo que eu gosto muito e que eu me recuso a chamar de Vertigo. Então, a gente vai ter alguns momentos aqui em que as palavras vão ter esse problema de fala como, né? Bom, eu sou quase velho, eu falo X-Men, eu falo Vertigo. E tenho algum tipo de orgulho cretino com isso. Eu tenho orgulho cretino também. Eu gostaria de falar do Fábio Moon e do Gabriel Bach, que eu comecei a ler os 10 Pãezinhos, e que já pirava nos 10 Pãezinhos, e eu tenho a agradecer muito isso ao Chico e a Miti da Itiban de Curitiba, porque se eles não tivessem o lugar de gibis, o paraíso de gibis que eles mantêm há tanto tempo, eu não teria contato com o Fábio e Gabriel Bach tão cedo. Já ouvi falar que é a melhor loja de quadrinhos do Brasil. Quem me disse isso foram quadrinistas. Né? Não é por nada. Então, graças a eles, eu consegui ler os 10 Pãezinhos e pirei. Falei assim, nossa, que delícia. Porque você lê e você fala assim, ok, é independente e é focado em arte, mas tem foco em mercado e pode ser e é acessível, e não é porque eu tô fazendo, e não é porque eu gosto de quadrinho que eu tenho que fazer tão cult que só as pessoas de quadrinho vão curtir. E tem algo de literatura fantástica, dá pra ver que eles não leem só gibi, que tem outras coisas nesse caldo. E eu acho muito interessante, uma coisa que meu pai me falou, meu pai gosta muito de quadrinhos, como vocês já devem ter percebido, e uma coisa que ele me falou quando eu tinha uns 14 anos era que ele tinha um problema com as publicações americanas que são ditas para o mercado adulto. Porque ele falava, essas coisas que você me mostra, que eles dizem que são para adultos, eles dizem que são para adultos porque tem muito sexo e muita violência. E ser adulto é mais do que isso, entendeu? É outra coisa e tal. Aí ele me mostrava o Corto Maltese, eu falava, porra, dá para fazer isso. Mas o que eu acho muito interessante no Day Tripper é que ele sendo uma publicação feita para um selo de quadrinhos adultos americano, ela tem, logicamente, sexo e violência, e eu não reclamo porque eu até acho interessante, mas ela tem muito mais do que isso. Sexo e violência pode ser legal, gente. Pode. Vai devagar na violência. Um pouco menos de violência e continuamos. Bom, se você gosta de violência, fique à vontade, mas sadomasoquismo é um tipo de violência. Que tem sexo. Que tem sexo, exatamente. Existe sexo com violência, não, mas eu dispenso. O gibi não é esse, gente. Calma. Devagar. Mas aí o que eu achei interessante era que ele tinha isso, assim, ele fala de muitas coisas que, pelo menos pra mim, ressoam, que tem a ver com a minha história, até porque os artistas, os autores são da mesma geração, então tem muita coisa aqui que eu me vi enquanto estava lendo e eu gostei muito. Eu gosto particularmente porque a história toda, quando eles vão falando e quando eles vão criando os ambientes imagéticos que eles vão fazendo, eles usam referências, uma referência de realidade em que você realmente se coloca no lugar, você sente que você está participando da história e que ao participar e ao você fazer correlação com a sua própria vida ao seguir o gibi, você consegue pirar numa estratosfera muito maior do que tá curtindo simplesmente a aventura de um personagem distante, e que esse personagem poderia muito bem ser você, ou que poderia muito bem ser uma pessoa que você conhece, e toda a obra artística, não só gibi, mas filme, peça de teatro, balé, música, o que quer que seja, em que consegue você fazer, que você passe pela sensação de que essa história também é um pouco sua, porque você tá lendo ela, e leva você para um outro lugar. Isso é uma obra de arte. Essa obra atingiu um nível especial, né? Diferente realmente de obra de arte. Estou sem palavras, Bocão. E nesse momento agora a gente gostaria muito de falar sobre o gibi, e então nesse momento vale um spoiler alert. Ou um alerta de spoilers, pra gente não falar tão em inglês, já que a gente tá falando, Vertigo. Então, nós vamos entregar a história a partir de agora. Então, se você
não leu e não quer saber... Você deve pular para... 59 minutos. E quando você pular para... 59 minutos. Você vai ver o finalzinho do episódio sem que a gente tenha estragado para você a emoção ou a diversão, a surpresa de ler o Day Tripper por conta própria. Se bem que eu pessoalmente gosto de spoilers, às vezes eu fico com raiva, mas eu acho que dá pra escutar e se divertir, mas fique à vontade. Então, Day Tripper tem essa maravilhosa estrutura em que a gente vai acompanhar a história de um personagem em vários momentos da vida dele. Então, todo o capítulo começa com a idade desse personagem, que é o... É o Brás de Oliveira Domingos, que é um sujeito que tem a cara do Chico Buarque e trabalha escrevendo obituários para o jornal. É muito divertido. Então a gente tem esse personagem assim, começa sempre com a idade dele, e daí a gente vai ver o que aconteceria com essa idade do Brás até o momento em que ele morre nessa idade. Então todos os capítulos acontecem mostrando o Brás morrendo nessa idade. O mocinho morre no final umas 8 vezes. Ele morre sempre, coitado. É um dos personagens mais sacaneados da história do quadrinho, se a gente pensar que ele morre pra caramba durante... Ele morre pra burro. Ele morre mais que o Superman, gente. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Morre mais que a Fênix, mas a Fênix renasce, faz parte dela. Mas enfim, o que tem escrito, inclusive na contracapa, é isso. Quais são os dias mais importantes da sua vida? Então, o que acontece, o que eles fazem é marcar os dias importantes na vida de uma pessoa e daí cortar a vida dessa pessoa logo depois desses dias importantes. E isso é muito interessante porque faz você pensar, e se minha vida acabasse agora? E se minha vida acabasse nesse ponto? E daí na próxima história a vida dele continuou, quer dizer... E é um momento mágico que a gente tem que lembrar da célebre frase de John Lennon: a vida é aquilo que acontece com você quando você está pensando em outras coisas. Isso, está ocupado fazendo planos. E é isso, e no final de todas as histórias tem o obituário dele, já que ele é um cara que escreve obituários, né? E o que eu acho muito interessante é que ele conta um pouco da história de crescimento, do que é você crescer, você passar por uma vida. Então, fala muito das frustrações e das vantagens, das conquistas e também das perdas que uma pessoa tem enquanto vive. Fala de coisas que variam de importância na sua vida dependendo do momento de vida que você está passando, e como algumas coisas eram muito importantes para você em alguns momentos da sua idade e que daqui a pouco vão deixar de ser importantes quando você for mais velho, mas você não pode esquecer o quanto elas foram primordiais para você ser quem você é. Que transformaram você em você mesmo. Fala de amizades, né, grandes amizades perdidas. Isso, eu não sei você, mas eu que estou com quase 38, penso muito nisso, né, nas pessoas de quem a gente era muito próximo e hoje a gente não é tão próximo mais, e essa reflexão aparece, eu acho isso muito interessante. Fala sobre amores perdidos, fala sobre viagens, fala sobre sair da sua área, da sua zona de conforto, conhecer o mundo, fala sobre relações familiares e, no final das contas, fala sobre o sentido da vida numa publicação da Vertigo, cara. Isso é lindo. E mesmo falando de todas essas coisas que a gente pode pensar assim, nossa, isso é até mundano de falar sobre essas coisas, né? É a poesia do mundano. Ainda assim, os irmãos conseguem fazer com que essa linguagem do humano esteja salpicada de momentos quase surreais de realidade fantástica, que fazem com que você dê mais valor ainda para as questões que são corriqueiras. Então eles conseguiram fazer a dosagem perfeita para deixar com que você apreciasse a realidade num espectro especial. Exatamente, eles abrem uma janela para o fantástico no dia a dia, né? E com isso tudo, eles falam da história recente do Brasil e eles ambientam isso num lugar que é reconhecível para nós. Eu, pelo menos, moro em São Paulo faz 20 anos e tem coisas
que eu adorei vendo essa história. Quer dizer, o filho do cara nasce no hospital que é do lado da minha casa. Eu fiquei imaginando como é para os americanos lerem Homem-Aranha, sabe? O cara que mora em Nova York, que você vê as coisas acontecendo na cidade onde você vive, na cidade onde você passa os seus dias. E pra gente que consome essas coisas, e no Brasil a gente consome muito quadrinho de super-herói, né? Eu cresci lendo super-herói, imagino que o Andrei também. Marvel na cabeça, enlouquecedoramente. E só não era Marvel e DC por uma questão de que existia uma limitação de orçamento. Então, escolhemos a Marvel. Então, 50% a menos, só Marvel. Fica assim, né? Mas aí o que eu imagino, e eu sempre pensei muito nisso, como deve ser pro cara que mora nessa cidade, que está imerso nessa cultura, porque pra gente a coisa fica meio de segunda mão, né? A gente gosta, mas fica de segunda mão, né? Aquela coisa. Eu, por exemplo, eu não consigo compreender completamente e aproveitar completamente o Capitão América, por exemplo. Ele tem alguns valores culturais que pra mim não batem, não ressoam. Eu não consigo aproveitar o Capitão América e ponto. Pois é, então. O Andrei é muito mais sincero do que eu. Tá? Eu não consigo aproveitar o Capitão América. USA, não, velho, não vai dar. Porque é aquela coisa, né? Pra quem é americano deve ser ótimo. E daí eu fico pensando nesse negócio eu tinha essa curiosidade de saber, e daí esse gibi meio que mata essa curiosidade, né? Assim, a história acontece no nosso mundo. Existe uma referência ao acidente da TAM, que não é o mesmo, né? Eles falam do acidente, o acidente que teve da TAM em Congonhas, que eu acho que foi o último acidente da TAM, o mais feio. E o pior acidente de Congonhas. Congonhas. Teve outro também que caiu do lado de Congonhas antes desse. Né? Mas eles falam de coisas que fazem parte da nossa história recente. Por exemplo, eles falam desse acidente que é praticamente o acidente da TAM, aquele que o avião não conseguiu parar na cabeceira da pista e foi bater no prédio do outro lado da rua. Mas você participa do impacto. Participa do impacto. E é muito louco porque assim, e agora dando spoilers mais diretos ainda do que esse, o primeiro episódio o primeiro capítulo da história do Day Tripper é o Brass indo para ver o pai receber um prêmio de escritor. E é uma coisa, e já começa de uma maneira muito profunda porque aponta pra gente que o nosso personagem tá num trabalho no qual ele é completamente frustrado porque ele gostaria muito de poder fazer a mesma coisa que o pai faz. Pois é. Ele gostaria de ser um grande autor, ele gostaria de ser reconhecido, ele gostaria de fazer essas coisas todas, mas ele está num trabalho, numa redação de jornal, escrevendo obituários de famosos. Obituário de pessoas famosas, e ele passa o tempo todo vendo pessoas que realizaram os sonhos das vidas delas, enquanto ele continua estagnado no mesmo lugar. Sem perspectiva nenhuma de mudança. E tendo que lidar com o fantasma de ser filho de um escritor famoso e consagrado, né? Deveria ser, inclusive, já que ele era filho, já que ele parece Chico Buarque, imagina o Chico Buarque crescendo e sendo filho do Sérgio Buarque de Holanda, o maior gênio o cara é filósofo, ele encontra todo mundo, e eu sou filho dele. Eu sou filho. Aí eu nunca tinha pensado nisso. O que você faz? Eu sou filho do Sérgio Buarque de Holanda, aquele gênio maravilhoso. Ah, tá. E você faz? Eu faço samba. Ah, tá. Você fez algum samba? Tem um chamado A Banda. Nome bom, hein? Leolá. Nome bom, hein? Nome significativo. É profundo. Quer dizer, o seu pai tratou da relação entre escravos e brancos e você escreveu um samba chamado A Banda. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu. Cale-se, então. Tá bom, me calei. Mas enfim, o lance é que o acidente, de repente, o acidente da TAM faz o trabalho dele de escritor de obituários fazer sentido e ter importância. Mas nesse primeiro episódio em que ele vai receber o prêmio, em que ele vai no prêmio do pai, ele acaba entrando por acaso num boteco. Num boteco na frente do Teatro Municipal de São Paulo, que quem conhece São Paulo vai reconhecer na hora. Vai reconhecer tudo. A cara de São Paulo aquilo. Vai reconhecer tudo. E daí, nesse lugar,
sem grande elan, sem grande importância, ele tá no meio de uma briga de família e ele acaba levando um tiro acidental. É a morte mais idiota, mais cretina possível, pra uma vida idiota. E daí você lê esse primeiro episódio e você fala assim, carai, velho, o que vocês estão fazendo comigo? Pra onde vocês querem me levar? Por que vocês fizeram gostar tanto desse cara? Porque vocês queriam que se ele já morreu. E daí você começa a ler o próximo episódio. E o próximo episódio é ele jovem. Ele jovem saindo em busca de aventuras. Quando ele era pós-adolescente, meio que uma coisa meio ano sabático, assim. Vamos se aventurar. Ele e o melhor amigo. Conhecendo o Nordeste, eu fiz isso, você fez isso? Eu conheci o Nordeste, na verdade, em festivais de teatro, assim, fui pra lá, mas... Mas essa coisa de sair mochilando com um amigo? Não, muita vontade. É muito divertido. E daí ele vai com esse amigo que é fotógrafo, e que depois vai ser um amigo dele de fotógrafo no jornal também, ele sai com esse amigo pra curtir a vida, e daí a gente vê ele no momento em que, antes dele ser escritor de obituário, ele era cheio de sonhos. Pois é. E aí você fica pensando o que aconteceu para ele se tornar um escritor de obituário que tem essa relação azeda com o pai dele, que fica chateado porque não consegue chegar lá. Aí a gente vê ele curtindo, a gente vê que ele quer ser alguém maior na vida, que ele tá pesquisando, que ele tá fazendo essas coisas, e daí ele tem uma paixão por uma mulher em Salvador, que eu me apaixonei por ela, lendo o gibi, assim. É difícil não se apaixonar por ela. E eu falei, uau, eu gostei. E daí, só que esse sujeito, apaixonado e procurando viver as experiências da vida e tentando sugar o néctar da vida, momento mais carpe diem de todo o Day Tripper, que você pensa assim, cadê o Robin Williams? Ele tá escondido em algum lugar e ele vai começar a falar, oh Captain, my Captain, a qualquer momento. E daí de repente esse sujeito morre afogado. Oi? Pera, como não! assim, cara? Não, ele já tinha morrido, calma. Mas ele não vai morrer mais pra frente? Não vai. Ele aí você morreu começa ali. a entender mais ou menos qual que é a temática da coisa, né? Qual que é o tom e a ideia, a brincadeira da coisa. O que eu acho muito interessante, fazendo aqui um interlúdio, antes que você conte o resto da história, é que eu li o Day Tripper em inglês, porque eu não tive paciência de esperar sair a versão em português, eu tava muito curioso e tal. E o Day Tripper é um quadrinho em inglês sem tradução. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele é morto por um cara com a camisa do Corinthians que chama ele de Bambi. E tá escrito em inglês, you fucking Bambi, entendeu? O cara que tá lendo isso não entende. Mas até aí é a mesma coisa, sabe? Deve ter um monte de piadas internas nos gibis americanos que vem pra cá, provavelmente a gente não pega porque cagados não dá, na tradução. Né? E eu acho muito interessante isso, porque eles são muito sinceros com o mundo que eles estão retratando. Eles são muito realistas, assim, não fazem muitas concessões. Galinha da Angola fala tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí parece escrito uma onomatopeia, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Isso é muito interessante. E daí a gente vai agora pra... depois que ele morre, né, nesse momento, ele vai pra uma crise pessoal que ele tem quando ele tá um pouco mais velho, mas não chegou naquela idade lá que a gente viu no primeiro capítulo, que era quando ele viu o pai sendo premiado, em que ele tá passando pela crise dos 20 anos, em que ele sabe que a vida dele não é o ideal que ele pensou na juventude, e ele mal consegue agora pagar as contas, ou ele mal consegue pensar como é que a vida dele vai poder continuar agora que a mulher que ele se apaixonou na Bahia abandona ele. Pois é, ela vem pra São Paulo e a coisa nela, não dá certo. A percepção de que ele não é quem ele queria ser, que ele chegou aos 32 anos e está escrevendo obituário no jornal e tal. E no segundo capítulo ele tá descobrindo o mundo e tem uma nota muito positiva, ele tá feliz, ele tá conhecendo as coisas, ele descobriu o amor. E no terceiro capítulo a gente volta pro pesado, né, pro Dark. Então a relação não deu certo e ele tá querendo saber quem é ele, porque ele fez besteira, né? E ele tá naquele momento de vida em que você realmente você perdeu a pessoa com que você achou que você ia
amar pra toda a vida e de repente essa relação não dá certo e daí você fica nesse misto de que, pera, será que então eu sou o maior culpado por ter destruído a minha própria vida e se eu quisesse eu poderia ter tomado um caminho diferente? E nessa hora, eu que não mochilei, mas eu que passei por um divórcio. Aí, ó, isso Eu que passei por um divórcio. Eu falei assim, caralho, velho, exatamente. Que desespero que dá, que sensação de que a culpa é sua. Olha, eu não passei por um divórcio, mas quando eu mochilei eu conheci minha primeira namorada a sério e esse rompimento me lembra do nosso rompimento. É aquela coisa de repente você preparar a sua vida inteira e você imaginar que você vai continuar com aquela pessoa por muito, muito tempo, possivelmente para sempre, e de repente não tem mais. E daí você já não sabe mais quem é você, e isso aparece muito bem, assim. E esse episódio vai terminar com um momento mágico que é um lufado de esperança em que aparentemente ele encontra a verdadeira mulher da sua vida. E que ele encontra essa pessoa e como ele tem um estalo tipo, uau, é ela, é essa pessoa. E daí ele morre. Lógico. Ele morre de um jeito imbecil. Todas as vezes até agora ele morreu de jeito imbecil. Completamente imbecil. Então é um pouquinho meio encontro com a morte do Brad Pitt. Mas é isso, né? Eles marcam um dia importante, um momento importante na vida da pessoa e cortam. Cortam. Sem perdão. Sem perdão. Na sequência é ele criança? Na sequência, eu acho que é o filho dele nascendo. É o dia do nascimento do filho. O interessante da história é isso mesmo, assim, faz você pensar como seria se a sua vida acabasse nesse ponto, né? Porque eles marcam vários pontos importantes da vida do Brás. E é isso, e se fosse só até aqui? Vale a pena? Como é que foi? Na sequência é o dia que nasce o filho, quando ele era criança, quando ele curtiu os avós deles. O dia que nasce o filho é também o dia que ele perde o pai, né? Exatamente, para deixar ainda mais conturbado tudo. E aí tem a infância, tem a história do nascimento dele, que é muito interessante, que fala do milagrinho. Milagrinho. Eu chamo meus filhos de milagrinho por causa disso. E a história da infância tem uma coisa muito bacana, porque ele passava muito tempo num sítio. E me lembra muito de ir pro interior quando era criança. Os carros tem aquela cara de carro brasileiro da década de 80. Eles fazem todo com que você entre num clima de mato brasileiro, assim. Então, para quem leu o gibi gringo e toda vez que as pessoas iam para a parte rural eram paióis americanos do Mágico de Oz, é muito refrescante você poder ver um tipo de interior que você fala assim, pera, esse é o interior. Esse é o interior mesmo, esse é o interior do Brasil. Esse é o que eu conheço. Esse é o que eu conheço. A vegetação, a arquitetura. É a versão adulta do Chico Bento, velho. Olha que delícia. É verdade, a versão adulta do Chico Bento. E o que eu acho muito interessante nesse segmento da história aqui, além das cores, as cores são lindas na história inteira, tá? Mas eu gosto muito das cores, especialmente desse capítulo. E tem coisas que não aparecem, que estão em segundo plano, mas que são muito reais. Por exemplo, tem um momento em que mostra os tios dele brigando. E a tia dizendo que era bonita quando era pequena, quando era jovem, que ela saía no carnaval, e o tio tá puto com ela e fala, quem que ia querer olhar pra você? E ela fala, você quis. Ele fala, eu tava bêbado. Isso ele fala na frente da filha do casal. Um negócio assim horrível, né? Um negócio que provavelmente provoca cicatrizes. Mas, ao mesmo tempo, ele tá contando, o narrador da história tá dizendo que a vida era boa nessa época, que para as crianças elas se sentiam seguras, que tudo era lindo, pelo menos o Brás se sentia seguro, e tudo era lindo, e tudo era certo, né? E ao mesmo tempo fala um pouco do problema de relacionamento com o pai dele, porque o pai dele, aquele puta escritor fantástico, é um cara que se isola, é um cara que, ele como muitos escritores, não conversa com os outros. Ele não participa tanto dessa vida, ele não participa tanto dessa bagunça, ele vai pro sítio, ele acompanha o sítio, mas ele tá em outra sintonia, ele não tá exatamente na sintonia que o filho gostaria que ele tivesse, mas o filho, de certa maneira, entende que o pai é assim e eu acho interessante porque isso fala da nossa percepção de mundo nessa época, assim, com 11 anos de idade. E depois eu fiquei pensando nos conflitos familiares que existiam na minha família e que quando eu tinha 11 anos eram irrelevantes, eu não percebia.
e que depois de um tempo, quando eu percebi, nossa, essa pessoa e aquela tem diferenças. E a gente não... E uma coisa que você vai gostar, eu acho que você vai gostar muito de ver nesse quadrinho, é que, no Day Tripper em geral, é que ele cuida muito bem no ritmo de contar a história, que de repente, depois que você vê os diálogo aqui, diálogo ali, você vai passar por uns 3, 4 quadrinhos que são absolutamente descritivos de ambiente, descritivos de qual é a percepção do personagem em relação ao mundo, descritivos de como está o mundo nesse momento da vida do personagem, e dá uma folga pro seu ritmo de leitura, e dá uma respirada pro seu ritmo de leitura, que você fala assim, velho, vocês realmente sabem o que vocês estão fazendo comigo, né? E que é muito legal. E é isso. E daí o menino vai lá, ele tá lá, super feliz com a infância dele. Dá o primeiro beijo, maravilha, tá feliz da vida, morre. E adivinha? Morre. Morre de um jeito idiota, de novo. Sempre. Eu não lembro se ele morre de jeito... Tem mais pra frente momentos em que ele morre tragicamente, mas a maioria das coisas são coisas meio que por acaso, quase. São acidentes. Eu acho que com um amigo, talvez. Do amigo, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, as situações... E isso é muito interessante, porque... Fala muito da transitoriedade das coisas, né? Assim, pode ser que você saia de casa hoje e seja atropelado. Existe essa chance. Pode. Entendeu? A gente, inclusive, tá fazendo esse podcast porque a gente não sabia se a gente ia continuar então, vivo. Esse pode ser o primeiro e último com a viagem. Pode virar uma coisa rara. Exatamente. Ó. E aí, sim, aí o próximo capítulo, que é... O do acidente da TAM. O quarto ou quinto, é o que fala do acidente da TAM. E é muito interessante porque... É aquela coisa, e isso é muito legal para quem lê o quadrinho em inglês, porque assim, o quadro de partidas e chegadas do aeroporto está escrito em português. A banca de jornal tem o Bravo, Veja, não sei o que mais, revistas brasileiras. A cauda do avião lembra a cauda da Gol. Eles têm uma ambientação muito cuidadosa, assim, não é um genérico. As coisas estão acontecendo no mundo em que a gente vive, no nosso país. Eu acho isso muito... interessante. E eles vão construindo esse dia como, assim, se fosse marcar um dia importante na vida do Brás, seria o dia em que finalmente ele saiu da mesmice. Seria o dia em que finalmente toda essa ânsia que ele tinha de poder, quem sabe, ser alguém maior do que um mero escritor de obituários, é nesse momento. Esse foi o momento chave para a mudança da vida dele. E é um momento de ruptura mesmo, eu não gosto dessa palavra, mas é isso. É interessante como eles mostram isso. Eles mostram São Paulo, aquela cidade enorme, com um monte de carro passando e todo mundo, né, agitado e tal, e as pessoas estão trabalhando, e mais um dia no trabalho, e de repente, bicho, tem uma nuvem enorme de fumaça no céu. E daí, de repente, nada mais faz... Caiu o avião, cara, morreu um monte de gente, e aquilo corta o teu a sua dia-a-dia. banalidade acabou, Né? porque você não vai conseguir continuar isento ao que está acontecendo. Realmente houve uma explosão na cidade e muita gente morreu. E um pedaço da realidade bruta te chama a tua atenção e você não consegue fugir daquilo. Isso é muito interessante. E eu lembro do dia do acidente da TAM. No quadrinho, na historinha, na história o acidente acontece de dia, né? Se eu não me engano, o acidente da TAM aconteceu à noite. Final da tarde, começo da noite. Eu lembro eu lembro do pessoal no trabalho falando. Eu tinha uma colega de trabalho que era casada com um piloto da TAM e vocês imaginam como ela ficou quando ela ficou sabendo. Não era ele, tá? Mas é uma coisa assim, de repente para tudo, de repente você para de respirar, de repente você passa a pensar na vida de outra maneira. E isso traz né, de repente o chefe do Brás senta ele numa cadeira e fala, essa aqui é a lista dos mortos no acidente, faça o obituário. E assim, não é mais 1, 2, 3, como normalmente ele tá acostumado a fazer. De repente, ele tem que fazer muitos obituários, muitos. E ele vai ao local do acidente, que é um negócio terrível, né? Eu lembro de um amigo meu falando, que ele tinha um amigo fotógrafo, que cobriu o acidente anterior em Congonhas, da TAM, que teve um avião que caiu alguns anos antes numa rua, e a rua deixou de existir, né? A quadra inteira virou pedregulho, incêndio. E disse que o cara chegou lá e começou a chorar convulsivamente, ele não conseguia trabalhar, porque o negócio, sabe, é uma destruição da realidade de uma hora para outra.
E isso aparece muito forte, assim, né? O Brás, de repente, tendo que lidar com aquilo e se sentindo desesperado porque... É demais. Vamos spoiler de vez a coisa, porque o amigo dele tava vindo e talvez ele tivesse junto. Há uma chance de que ele estivesse naquele avião. E aí o Brás se desmonta, ele não consegue tocar a vida mais, ele não sabe o que fazer. E mesmo assim, acho que essa é a parte mais bonita desse episódio, que é o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo está destruído. O seu amigo, o seu melhor amigo pode ter morrido e você não tem certeza disso. E mesmo assim, faça seu trabalho. A vida continua e você tem que continuar. Faça seu trabalho. Você tem a sua mulher, você tem o seu filho, você tem o seu trabalho, você tem as suas coisas para fazer. Eu sei que você tá mal, mas faça seu trabalho. E o chefe fala isso para ele, né? Assim, olha, as famílias dessas pessoas precisam... As histórias dessas pessoas precisam acabar. Elas estão em aberto e você tem que fazer isso. Essas histórias... E escreve, cara. Essas histórias precisam acabar. Essa é a frase de todo o quadrinho. Essa história precisa acabar. Essa história precisa acabar. Tem a ver com a história dele que acaba exatamente sucessivamente. Mas e daí naquele momento a vida dele, a profissão dele passam a ter significado. E ele começa a sentir que ele tem um lugar no mundo, que ele tem uma importância, e ele vai atrás das pessoas. Então é para isso. As famílias, para saber quem eram aquelas pessoas. É para isso que um escritor de obituário serve, né? Ele realmente é uma pessoa. O trabalho dele é significativo, né? Ele pode ter sentido, ele pode fazer. Né? E daí ele começa a contar essas, porque no começo, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo especialmente, eles falam dos obituários, eles mostram os textos de alguns obituários que ele escreve, que são de pessoas famosas, ou quase famosas, relativamente famosas, e aqui ele começa a falar das pessoas comuns, né? Olha, o casal que estava viajando para a Ilha de Mel, eles iam do Rio para São Paulo, de São Paulo para Paris. Várias chances de novas vidas, todas elas cortadas. Que, afinal de contas, é o assunto da história toda. E aí ele morre, mas antes... E aí ele morre. Só que antes dele morrer, ele descobre que o amigo dele tá vivo. Que o amigo dele não embarcou. Não embarcou de última hora e pirou por causa disso. E que ele falou assim, olha, eu tenho agora uma chance de conseguir... Eu senti que eu não participar desse acidente é uma nova chance pra mim. Então agora eu não vou mais fazer esse trabalho merda que eu faço e vou seguir para uma outra jornada. Eu não vou ter mais essa vida imbecil, eu vou fazer minha vida valer a pena. É interessante porque é a mesma situação a dos dois. Eles fazem a mesma escolha. Sem ter uma necessidade de fazer a vida valer a pena. É uma coisa, né? Eles fazem a mesma escolha. A vida tem que valer a pena daqui pra frente. Né? A vida tem que valer a pena daqui pra frente. Só que ele morre. Só que ele morre. E ele morre de um jeito cretino. E muito brasileiro, né? Quer dizer, envolve um caminhoneiro que está tomando boleta para não dormir. Exatamente. Isso é uma coisa muito... Né? E daí, no capítulo seguinte, nós descobrimos que os caminhos dos dois amigos que queriam fazer a vida valer a pena dão em lugares muito diferentes. Isso é muito interessante porque... Eu não sei quanto a vocês, mas acho que todo mundo, depois de uma certa idade, tem amigos que eram muito próximos e que, de repente, se distanciaram muito da gente, ou porque fizeram escolhas que levaram para lugares muito diferentes, ou porque a gente simplesmente parou de falar e não sabe o que aconteceu. E você tem amigos que passaram pela mesma vida que você, ou passaram vidas em paralelo, e que tomaram decisões drasticamente diferentes das suas, e cada um com as suas alegrias, felicidades e conquistas. A gente vê o Brás sendo atualmente, nessa idade, que é 38, que é esse capítulo. Ele é um escritor de sucesso, ele é um grande escritor de sucesso, ele é um escritor de best-sellers. Finalmente junta coragem, escreve o primeiro livro faz sucesso. E ele fez sucesso, e agora que ele fez sucesso, ele sente que ele deixou pra trás uma coisa importante, que é meio que ele abandonou esse amigo fotógrafo. Mas ele fica o tempo inteiro querendo saber onde é que tá o amigo dele, mas o amigo dele sumiu, né? E ele é uma coisa dupla. Um dos meus momentos preferidos do Day Tripper tá aqui, logo no começo desse capítulo, que fala dele no avião. Ele tá no avião e a menina que tá sentada do lado dele pede um autógrafo no livro, e ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala, depois que a gente fica famoso, as pessoas acreditam que nos conhecem. E
me faz pensar, na verdade, nos gêmeos, no Fábio Mundo, Gabriel Bá, nas vezes em que eu encontrei com eles, tentei falar alguma coisa, e que às vezes parecia que eles não estavam muito interessados, mas é porque isso deve ser uma coisa muito complicada, né? O cara... Eu lembro de encontrar eles numa feira de quadrinhos em BH, e eu acho que era o lugar onde eles mais deveriam se sentir em casa, que é uma feira de quadrinhos em BH, e deu realmente tá animadíssimo, tipo, nossa, eu tô encontrando duas pessoas que realmente escreveram coisas que foram significativas pra minha vida, e de olhar pra eles e falar assim, velho, não tem nenhuma brecha pra gente poder sair conversando e virar amigos, porque Quem é? eu acho que eu já sou seu amigo. Não, velho, você é amigo dos meus livros. É interessante porque eu pensei muito nessa coisa, né? O cara que encontra o popstar preferido, encontra o ator da novela e o cara não te trata muito bem. E às vezes é isso, a gente acha que a gente vai encontrar aquela personagem que a gente montou na nossa cabeça, ou que a gente viu no filme, entendeu? E talvez a pessoa não seja, porque nós somos muito mais complexos do que pode aparecer num videoclipe ou num livro. E eu achei muito. Acho que eles sintetizaram muito bem a coisa ali. E ele vai atrás do amigo. E ele vai atrás do amigo que está no interior do Ceará, uma cidadezinha de 48 habitantes. Não, e literalmente ele virou o louco da cidade. O louquinho da cidade. E o cara tá o ermitão da cidade. Numa situação super degradada, ele conseguiu mandar um postal pro Brás, dizendo, ó, eu não consigo tocar sem você, eu não consigo tocar a vida, não dá. E ele tá pirado. E ele tá doido. E quando o Brás encontra o amigo dele não é mais o amigo dele. Ele tá é uma pessoa muito diferente. E é uma coisa, e até uma coisa, pensando assim, uma coisa até corajosa do Gibi de falar isso assim, olha, segue teu sonho. E ele pega dois personagens e faz seguir os sonhos. Só que um não dá certo. E um não dá certo. E um dá drasticamente errado. E que eu acho, dicotomias à parte, de que um dá super certo e o outro dá super errado. Eu acho muito honesto disso, porque tá ok, esse sonho, nem todos os sonhos vão dar certo, nem todos os sonhos vão se realizar, nem todos os sonhos vão chegar na plenitude. Não é porque você idealizou o seu caminho de agora pra frente que todas as coisas vão te acontecer. Esse gibi é inteiro de momentos em que você idealizou tal coisa e pá, vida! E acontece o contrário, porque na verdade tem muitas variáveis envolvidas, as pessoas são complicadas, né? Então, e esse momento é um momento... Eu fiquei muito triste quando eu li isso, porque o amigo dele pirou, cara, e daí... Doído. Doído demais. E porque evoca muita viagem que eles fizeram quando eles eram moleques cheios de sonhos e achavam que a vida ia ser uma porção de coisas, todos os caminhos estavam abertos e de repente eles estão numa... praia no meio do nada, numa cabana. E que é a morte mais trágica. E o amigo dele esfaqueia ele até a morte e depois se mata. E ele morre porque acreditava na amizade. Então você ter duas pessoas que apontaram para ter uma vida mágica juntos e eles morrem juntos da pior maneira possível. Da pior maneira possível. E eu acho que é a primeira vez que ele não morre por acidente, que ele não morre por motivo fútil. Bom, pode ser por motivo fútil, mas é uma coisa assim, que a morte dele tem um monte de outros significados envolvidos, é uma pessoa que ele conhece e tal. E depois que a gente teve ele nessa perda, o próximo episódio é feito de maneira brilhante. Na verdade, várias coisas desse gibi são brilhantes, eu tenho medo de ficar usando esse adjetivo demais. Mas eles fazem de maneira brilhante que no próximo episódio o Brás não aparece. O Brás é todo mensagens para a esposa, recadinhos para a esposa. Quer dizer, ele existe. Ele existe enquanto uma pessoa que está longe de casa, porque está divulgando o novo livro dele, mas ele oficialmente ele não aparece na história. Nenhuma vez ele aparece na história. E o foco é o filho, né? O foco é a próxima geração. E que você fica. E é uma coisa muito bonita de você imaginar, porque assim. Porque quando qualquer um de nós morrer, é exatamente isso que vai acontecer, né? As pessoas vão continuar sentindo que você permanece lá. Que as suas coisas que você deixou, que os carinhos, ou as brigas, ou as coisas ridículas que você fez, todas elas continuam ali.
mas você mesmo, a sua presença física, desapareceu. Então é o jeito que eles encontraram de antecipar a sensação de morte que a gente vai ter desse personagem. E a gente já sabe que ele morre no final de todos os episódios. Essa regra já está estabelecida pra você. Eles Você começam sabe a explorar que a regra de maneiras diferentes. E eu acho interessante porque a morte anterior é mais doída, de longe, né? Uma De coisa longe. Assim, um amigo matou ele, é uma coisa horrível, e ele não tá lá. Tipo, Aí, é isso, você não reencontra o personagem no próximo episódio. Tipo, não, cadê o Brás? Não, ele não tá aqui, ele tá viajando. E daí te dá uma tristeza ainda mais profunda, porque, porra, eu tava com saudade do Brás. Eu esperava que eu fosse reencontrar ele vivo no próximo Você episódio. fica esperando um consolo, né? Porque você sabe que ele vai voltar vivo, mas eles não te consolam. E é aquela coisa que você fala pra criança, né? Teu pai não tá aqui, teu pai tá viajando. Teu pai tá Teu viajando. pai morreu. Teu pai tá viajando. E a história é muito focada no filho dele, pequenininho, na relação, né, amorosa da família. E é muito interessante porque o último capítulo termina num momento de perda total. Quer dizer, ele perdeu o amigo perdeu a cabeça e os dois perderam a vida. E aqui você fala das coisas que ele construiu, das coisas que ele ganhou, do relacionamento, né, mais maduro dele com a mulher dele, que já tem 40 e tantos anos, e do filho, do que eles estão construindo juntos, da casa que eles têm e tal. E mostra as pequenas presenças que uma pessoa vai deixando pela casa, por que a pessoa vai deixando pela casa, e a gente chega no final do episódio e pasmem, ele morre. Ele morre, vá. Mas ele morre sem sequer aparecer, ele só aparece em fotos, em flashback, sei lá, acho que nem flashback ele aparece. Não, nada. Ele é a imagem dele não aparece. Ele recebe um aviso dizendo que o avião dele caiu, ou qualquer coisa assim. E tem só a mensagem que ele deixa na secretária eletrônica. Que ele deixou antes de embarcar, e que daí é... E fica essa coisa. Tem um outro momento interessante aqui, porque em certo momento a esposa do Brás está falando com a sogra, né, com a mãe dele, e estão falando sobre o pai dele. Estão lembrando o pai dele, e é no mesmo momento em que o filho dele desce ao escritório e encontra o livro. Então você tem as 3 gerações sendo colocadas em perspectiva aqui. E tem uma parte da conversa que eu acho muito boa, que é elas, entre aspas, xingando os maus hábitos. E mesmo xingando os maus hábitos, na verdade você vê que esses maus hábitos fazem com que essa pessoa seja única. E que você conhecer esses maus hábitos da pessoa faz com que você tenha uma intimidade com ela que ninguém mais tem. Sim, fazem parte do amadurecimento do relacionamento. E daí você fica pirando em cima disso, de que olha que legal que é isso. E aí eles vão pro capítulo, qual que é? O 9? É o capítulo pós isso. Que é o negócio, que é o penúltimo capítulo da história. E que saem da história. Você tá acostumado já com ele morrendo, ele já morreu várias vezes, da última vez ele nem apareceu. O capítulo 9 é um sonho. Como se fosse um interlúdio. É um day tripping. Oficialmente um day tripping. A trip acontece aqui. Interessante que os dois irmãos trabalham juntos, geralmente eles escrevem as histórias juntos, mas é muito comum eles escolherem um dos dois para fazer as ilustrações, porque os estilos são bem diferentes. Então, no Day Tripper, a maior parte das ilustrações é do Fábio Moon. E em alguns momentos tem uns devaneios ali, as capas são todas do Gabriel Bá, e em alguns momentos, em alguns devaneios, alguns sonhos, aparece o Bá. No capítulo 9, que é um sonho, é quase toda a arte do Bá. Então é muito interessante porque você tem é um sonho, você, pelo próprio estilo de arte diferente, você vê que alguma coisa está diferente. Alguma aquilo coisa não saiu. É a realidade exata, tal e qual. E o que eles fazem? Sonho vale tudo, né, bicho? Sonho você abre a porta e tá voando, depois nadando, depois falando com a sua avó, que na verdade é a sua vizinha. Então, o que acontece é que eles misturam todas as referências. E você vai se deliciando com os pedaços de referência que você vai reconhecendo, porque você sente... Porque como você viu esse cara morrendo em todos os pontos da vida, você é muito íntimo dele. Nossa, como você conhece esse personagem, como você sofreu com esse personagem, como você se reapaixonou com esse personagem. E de repente você tá lá curtindo esse universo de referências que você faz parte.
E é muito incrível. E aí, daí tem tudo, cara. Tem o trabalho que ele tinha, o trabalho antigo, tem o livro, tem momentos como a enchente que acontece na outra história. O pai... Tem a filha ilegítima do pai dele, que a gente tinha esquecido de falar. Na hora que o filho dele nasce e o pai dele morre, ele descobre que o pai tinha uma filha fora do casamento. Ou seja, o pai não era a figura que perfeita. Que não é o irmão alemão, a que a gente entrou nessa história. Exatamente. Mas né? Fica de fora, Chico. Vai lá resolver sua vida com o Sérgio. Mas é aquela coisa. E ele fica puto de saber que o pai dele tem né? Ele transfere um pouco dessa raiva pra ela, inclusive, porque aquele negócio. Como assim? O pai dele é um modelo, cacete. O pai dele é o cara que todo mundo idolatra e ele passou uma boa parte da vida assim. Dele tentando conviver com isso. De repente o pai dele é falho, como qualquer outro. Como qualquer outro. E depois do Day Tripping, que você provavelmente não sabe como vai terminar, mas quem sabe ele morre. Quem sabe, né? Quem sabe, Quem sabe ele morre. Eu tenho essa impressão que ele morre. Ele morre no final do Day Tripping dele, de uma maneira muito viajada, mas ele morre. E aí a gente vai pro último episódio, que é o futuro possível, ou impossível. E esse futuro impossível é uma delícia, porque o futuro impossível começa com o nascimento dele, literalmente com a minha vida passando na frente dos meus olhos, e é o único episódio que começa com uma ameaça de morte, dizendo, você vai morrer. Que é ele sendo diagnosticado por um tumor. Que ele tem um tumor e você vai morrer. Ele tem 76 anos, ele fuma. Ele passou a vida fumando, quer dizer, não é nenhum... Nossa, que novidade. Não, mas é o primeiro episódio em que ele vai começar o episódio com a consciência de que a existência na Terra é finita. Tá mais perto do fim do que você pode imaginar. E daí a gente tem esse exercício de futurologia dos irmãos em relação ao que será o Brasil. Que é lindo. É fofo, paradisíaco. E dá um aperto no coração, porque é um Brasil que deu certo. Assim, é um Brasil com trem-bala, é um Brasil... É um lugar onde as pessoas vivem melhor, são mais felizes. E tem mais contato com a natureza. E ele mora numa casa no litoral, que é... E o filho mora... Se um mora no Rio, o outro mora em São Paulo, não tem problema, porque eles vão pegar um trem de 20 minutos e qualquer coisa, semana que vem ele volta. Mas isso é fantástico. E o filho dele é uma figura. Gostei muito do filho dele, grande, filho gordão. O filho dele realmente é uma pessoa que não pegou o físico de rolo da família, porque foi ter uma vida própria e tem as escolhas próprias e foi ter isso. E aí tem essas ponderações todas sobre família, né? É bem fofo. É bem fofo. Uma das coisas, um dos pontos fixos na história, uma das coisas que se repete é a casa. A casa onde os pais dele moravam é a casa onde ele vai morar depois que o pai morre. Ou não, a mãe dele continua morando lá, mas eles passam pela casa a vários momentos. E daí, nesse momento, o filho dele tá indo morar na casa que era do avô. Porque a avó já se foi. E ele falou, olha que interessante, a minha filha Madalena ficou com o quarto que era da tia Clarice. E o meu filho Francisco, ficou com o quarto que era seu. E daí ele vai falando disso, olha, isso é a família, a gente carrega a família dentro de nós, a família é quem nós somos. Então tem toda uma discussão sobre o que é a família e tal. E daí tem o negócio, aquele momento que assim, é o saca-rolhas, né, a faca que enfiam dentro de você e que torcem pra você chorar, que é uma carta. O menino tá lá, o filho dele foi limpar a casa, né, pra tirar as coisas, e encontrou a cópia do primeiro livro do Brás, que o pai dele estava lendo, o pai dele, escritor, estava lendo, e dentro do primeiro livro tem uma carta que o pai escreveu pro Brás. Que o avô, o pai do Brás deixou para ele, para a posteridade, para ele saber alguma coisa. Só que como o pai do Brás morreu inesperadamente de uma hora para outra, eles mantiveram o quarto, o escritório do jeito que estava, com o livro ali em cima, e ninguém nunca abriu aquele livro. E aí o filho do Brás, quando tá adulto, já abre o livro e encontra a carta. E é essa carta que termina de apunhalar você, porque não sei você, eu já tava chorando fazia muito tempo quando eu tava. Eu tinha chorado várias vezes, né? Quando eu cheguei nessa parte eu já tinha chorado muito, e essa parte eu acho que eu comecei a chorar e a rir para desespero das aeromoças. E aí eu reli o Day Tripper quando a gente decidiu que ia fazer também. O podcast.
Só que quando eu li o Day Tripper eu não tinha filhos. E agora eu tenho 2. E nesse momento, quando ele fala assim, olha, agora você vai ter seu primeiro filho, porque o pai dele morre no mesmo dia em que o filho dele nasce. Então, era sabido que o filho dele ia nascer. Ele vira, olha, esse neném é o novo mestre da sua vida. É a única razão para sua existência. Né? E daí fodeu, gente. E aí, assim, a vida que você construiu com tanto esforço, que você conquistou, que é sua, finalmente alcançou um ponto na qual ela não pertence mais a você. E eu falei, eu vou comprar uma cópia disso e vou dar pro meu pai. E essa maldade toda que eles fazem com a gente, que vão fazendo a gente ler e chorar e tudo mais, e artisticamente a escolha deles é muito boa, porque o capítulo final é o único em que você vai ter o Braz ameaçado de morte, vai ter o Braz falando o quão profunda é a relação com a vida entre as gerações, e vai ser o único em que a morte dele no final do episódio é praticamente indefinida. Ela fica em aberto. Então você inclusive não sabe se, pelo menos nesse último capítulo, se ele morreu ou não. Sabe que ele vai morrer porque ele tem câncer, né? Mas poeticamente, consideramos que ele deixa Braz vivo nos nossos corações. Tem uma coisa meio Mario Monicelli lá, que se jogou do hospital, da janela do hospital, quando descobriu que não ia conseguir, que estava com uma doença terminal. Ele vai até o mar, olha para o mar, ninguém sabe se ele vai entrar lá e se afogar ou se a coisa vai continuar. Eu tenho a impressão que vai continuar, mas é uma coisa muito, né? E daí tem essa coisa que ele fala que é muito interessante sobre o filho ainda. Na carta diz, você vai entregar a sua vida para ele, você vai dar seu coração e sua alma, porque você quer que ele seja forte, você quer que ele seja corajoso para poder fazer as suas próprias decisões sem você. E quando ele crescer, ele não vai mais precisar de você. E é para isso que você tá aqui, cara. Esse é o milagre. Você vai se entregar para que uma pessoa não precise mais de você um dia. Vou parar porque eu vou chorar. E você vai literalmente, o seu papel de pai, uma hora morre. E você vai ter que gostar disso. Você vai ter que saber que a sua parte acaba, a sua história acaba, e mesmo a sua história acabando, a sua história é importante para o seu filho. Importante, com certeza. E tem isso que ele fala que é tão interessante, ele fala, olha, estou escrevendo agora que você vai ter seu filho para te dar os parabéns e para admitir que você não precisa mais de mim. Segue aí. Então essa coisa da sequência da vida e do sentido da vida, pô, eu acho muito bonita, muito bem resolvida, muito bem estudada na história. Realmente. Então a gente tem um gibi. Eu quero que graphic novel vá pra puta que o pariu. Gibi é gibi, mano. Gibi é gibi, velho. Então, esse é um gibi que trata de questões, dessas questões profundas de relação com a família, que trata questões profundas de relação com a sua vida, que trata de questões profundas de você com os seus sonhos pessoais e com a sociedade, feita nesse veículo que são os quadrinhos, que deixam com que as possibilidades sejam infinitas. E se você nunca entendeu que as possibilidades são infinitas, este gibi do Fábio Mon e Gabriel Bá te deixa... Ele desenha para você entender. Tá? Agora entenda isso. As possibilidades são infinitas. É lindo isso. São coisas que normalmente você via só na literatura mesmo, sem figurinha, né? Naquele que não vai o desenho junto. Ou em algumas obras de quadrinhos muito específicas que tem. Mas aqui isso se fecha de uma maneira que eu nunca vi em nenhum outro quadrinho, nenhum outro gibi. Eu acho fantástico, Acho foda. Foda. Tá aí uma boa palavra. A gente falou por esse tempo todo, eu não sei se a gente falou todas as coisas que a gente queria falar desse quadrinho, mas falou bastante, Nossa, né? A gente falou demais. Então agora você pode fazer aquela pergunta, Lula. Então, Andrei Mosqueto, já que você que teve a ideia da primeira obra pra gente falar no Quadrilhagem, por que você escolheu Day Tripper? Porque eu acho que como ele fala de que, e isso eu acho que não é um grande spoiler, como ele fala que a vida da gente pode acabar inesperadamente e que a gente deve aproveitar o melhor dela que a gente puder,
eu acredito que esse podcast, a gente pode terminar ele hoje, fazendo essa gravação, a gente pode terminar ele no próximo, ou a gente pode terminar ele daqui a 90 anos, quando um de nós dois, infelizmente, cessar de estar nessa terra. Eu não faço a menor ideia, mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo enquanto a gente estiver aqui para poder falar de coisas que a gente gosta e que foram maravilhosas e importantes na nossa vida, como é o caso desse gibi do Fábio Mon, do Gabriel Bá, que é o Day Tripper. Se você gostou do nosso podcast, comente, fale com a gente, converse, curta, compartilha, berre. Você pode entrar em contato com a gente. Isso, no e-mail quadrilhagem@gmail.com. E você pode falar com a gente de gibis que você gostou, ou contar pra gente qual foi a sua experiência com o Day Tripper. E pode esperar que a gente vai fazer ainda podcasts sobre outras obras que a gente tem aqui. Se quiser sugerir coisa pra gente falar, estamos aí, queremos saber. Eu sou o Andrei Mosqueto. Eu sou o Lula Carneiro. E esse foi o primeiro episódio de Quadrilhagem. Muito obrigado. Yeah!